Gente, bem-vindos ao nosso dose diária de hoje, versão férias. Estamos aqui, Flor não está, mas estamos aqui. Eu queria então hoje responder uma pergunta que é uma daquelas perguntas, tentar responder, que é uma daquelas perguntas de $1 milhão, assim, das mais complexas de todas, que eu já passei um pouco por esse assunto, que é o assunto da repetição de um mesmo padrão. Agora tem mais uma... Várias vezes eu recebo algo nesse caminho, assim, tem essa pergunta aqui, eu não vou... Bom, veio no direct, então não vou dizer quem é, mas então vamos lá. Oi Manu, tenho refletido muito nas últimas semanas a respeito de comportamentos de repetição que venho encontrando na minha vida, que me levam a relacionamentos de abandono. Acredito que consegui perceber a relação que tenho com a minha infância e a minha mãe. O que me deixa aflita é não saber como agir para que eu tente ressignificar minhas relações amorosas e caminhe para a quebra ou a mudança desse ciclo. Porque mesmo entendendo o que me leva a isso, não sei por onde começar a mudança. Agradeceria muito se você pudesse fazer um DD sobre isso. PS, adoro o canal, você e a Flor aquecem o coração. Bom, então... Essa pergunta aí, cara, eu acho que é a pergunta... Já falei um bocado sobre isso, a distância entre o discurso e a prática e tal, mas agora dá pra falar mais, eu acho... Depois desse tempo fazendo dose diária e lendo as pessoas e percebendo essas coisas e pensando sobre a vida também, que é o problema de você conseguir identificar o sintoma, mas você não conseguir quebrar a cadeia de estruturas e de mecanismos, como a gente falou no vídeo de anteontem, eu acho, sobre o sou compulsivo, que são os mecanismos de resposta àquela coisa. Tem essa ideia de que a gente replica ao longo da vida uma forma de receber afeto que a gente aprendeu quando criança. E eu acho que isso faz muito sentido, né? Mas não é exatamente o que a gente aprendeu, não é assim que a gente vai, então, viver a mesma coisa que era o afeto que a gente recebia da nossa mãe. Às vezes é assim, às vezes não é assim, não é tão simples, né? Mas, então, eu também falei esses dias de um texto do Freud que chama Recordar, Repetir e Elaborar, que tem a ver com esse processo de você voltar àquela narrativa, àquela situação, repetir aquele negócio, até você conseguir chegar na elaboração. E a ideia dele é que quando você chega na elaboração, você consegue sair dessa circularidade que está te colocando a não chegar no que ele vai chamar lá de trauma original, ou essa situação, essa cena original, que te leva a repetir esse circuito, esse curto-circuito, né? Então, é como se você tivesse fechado aqui, para não chegar lá. E aí é muito angustiante, eu que faço análise há 20 anos, sei lá, quando você percebe o negócio, ou pelo menos você tem a impressão de perceber, mas aquilo não se altera. E aí, teoricamente, você deveria então continuar mais ainda para que aquilo pudesse ser alterado, né? Continuar mais esse campo de repetição, de repetir de novo, de recontar, talvez recontar seja uma expressão melhor. Lá na autoescrita a gente tem muito essa ideia de que você tem que conseguir elaborar, perceber os roteiros que você está construindo na sua vida, perceber o campo narrativo no qual você está inserido e do qual você está preso, no qual você está preso tantas vezes, você está preso na mesma narrativa, no mesmo roteiro, na mesma estrutura, exatamente, você repete a mesma estrutura numa relação, numa outra, num dia, num outro, e você não consegue romper, você percebe a estrutura, você olha para ela e fala, cara, eu estou vendo que eu estou fazendo isso, por que eu não consigo sair? E aí eu acho, na autoescrita eu tento fazer isso, que tem a ver com uma tentativa de elaborar melhor esse roteiro, de perceber melhor as pequenas partes dele, e de tentar contar melhor esse roteiro. Sempre digo isso, de não tentar reagir a esse roteiro, a essa estrutura que está se repetindo, não tentar reagir, ser refratário a ela, não se debater com ela ou contra ela, e tentar caminhar para elaborar ela da melhor maneira possível. E aí enquanto você vai entrando nas filigranas desse roteiro, você vai sendo capaz de produzir um outro roteiro naturalmente, né? Porque você vai, aos poucos, melhorando as delicadezas, as sutilezas dessa sua narrativa. Porque essa sua narrativa um pouco é você, seu sintoma, esse imaginário, esse roteiro no qual você está inserido, isso um pouco é como você funciona, né? E é muito difícil, a gente não vai conseguir voltar à cena original lá da inauguração do afeto, lá da gente bebezinho recebendo os primeiros afetos da nossa mãe, como ela está falando aqui, que ela percebe que tem a ver com isso, da nossa mãe ou do nosso pai, ou de como a figura do pai esteve lá ou não esteve lá, como é que a gente projetou, não projetou, isso tudo. A gente não vai, na minha opinião, conseguir voltar a isso tão facilmente, isso é uma coisa muito difícil de fazer, mas a gente consegue perceber e, enquanto elabora outros roteiros, talvez caminhar para
para outras práticas, né? Para outras vivências na nossa vida. Não acho que seja simples de fazer isso, mas eu acho que tem que ter calma mesmo, né? Tem uma diferença de temporalidade mesmo muito grande entre o momento que você percebe e o momento que você consegue talvez romper. E de coragem também, porque muitas vezes esse seu sistema é tudo que você conhece, né? Esse seu sistema, esse seu circuito de repetição é o que você conhece, está identificado com ele. Você não sabe o que tem para fora dele, ou para além, ou para quem dele. Você não sabe como pode ser a vida se não for nisso. Então dá medo também, estranhamente, por mais que esse roteiro gere sofrimento na gente, ele gera identificação, ele gera segurança, aquilo somos nós. Então como é que você, para fora dele, o que é que existe? A gente estava aqui, por exemplo, pensando esses dias, e se a gente se mudasse, aquela história de sempre, se a gente saísse do nosso roteiro de repetição da nossa vida, reclamando daquilo, replicando aquilo, refazendo aquilo, sofrendo com aquilo, das neuroses tradicionais que uma mesma vida revela. Você fala, mas eu saí disso, o que é sair disso? Sair disso é o desconhecido. Sair disso é descobrir um roteiro novo, uma narrativa nova. E isso é aterrorizante, porque por mais que aquele campo ali seja de sofrimento, ele é um campo de conhecido, né? E o desconhecido é, obviamente, pior. Como Hamlet, que diz lá no Ser ou Não Ser, se você ler o texto lá com atenção, a angústia dele é que aqui é pior, aqui é terrível, mas o além daqui pode ser ainda pior, o sonho pode ser ainda pior, o desconhecido pode ser ainda pior do que esse inferno que eu estou enfrentando aqui. Então eu prefiro encarar esse inferno, que é o inferno do conhecido, que é o inferno do cotidiano, que é o inferno do eu, desse meu sintoma, do que vislumbrar o que pode ser a outra coisa. Porque a outra coisa é se deparar com trauma, se deparar com o real, como diria o Lacan, né? Aquilo que está ali, mas que você tá fechado no seu imaginário, no seu campo, e você não está vendo o que é o real, né? O que é a vida. Mas o que é esse real? Esse real pode ser assustador, pode ser muito mais assustador. Mas então eu diria, concretamente para ela investir no entendimento dessas narrativas. Porque ela não pode retornar à infância dela, mas ela pode investir no entendimento dessa estrutura. Investir mesmo, em decupar isso, como a gente diria lá no audiovisual, né? Em fazer as filigranas, os detalhes. Na autoescrita a gente trabalha muito isso, assim, nesse sentido, de investir nos detalhes dessa narrativa. Porque tem muitas coisas que você não está percebendo nessa narrativa. A gente tem a ilusão de perceber também. E até a impressão de estar percebendo. Mas tem muitas outras coisas que a gente não está ainda percebendo. E talvez, nesse investimento dessa percepção possam surgir diferenças. Então, aquele que percebe aquela diferença já não é o mesmo que não percebia antes. E essa mudança vai acontecendo. É claro que se você pensar que o seu mapeamento neurológico afetivo está dado, sulcado no seu cérebro, desde que você tem 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, e aquilo vai se repetindo, você vai criando seus padrões de resposta a tal determinado afeto, a como agir naquelas situações, qual é o seu conforto neurótico, qual é a sua maneira de reagir àquilo. É claro que mudar esses padrões é dificílimo. A pessoa vai falar, você pode tomar ayahuasca para romper essas coisas, talvez, eu não sei, nunca tive experiência com ayahuasca, mas tem muita gente que me escreve falando que se resolveu com ayahuasca. Não estou incentivando nada disso, tá, gente? Estou falando que tem gente que vai falar que a meditação pode fazer isso, e eu acho que pode mesmo. Mas então, esse campo de abrir esses sulcos para outros sulcos de resposta, de padrão de afeto, é muito complicado. Mas eu tenho fé que a elaboração, a pequena elaboração desse mesmo sulco, percebendo os detalhes dele, te desvia para um sulco um pouco diferente. Mais consciente disso, e o sujeito mais consciente, quanto mais consciente, ele talvez seja um pouco mais capaz de alterar isso. Não capaz no sentido de escolha, agora eu vou escolher uma outra coisa, mas capaz porque ele já é um outro sujeito, que percebe as delicadezas e se dá, por exemplo, eu às vezes volto para a mesma cena traumática, sei lá, na análise, há 15 anos. Voltar para elas agora, para padrões meus, é diferente de voltar antigamente. Eu vou mudando. Tem alguns que talvez não mudem. Tem padrões que talvez vão se manter os mesmos, talvez. Mas entender esses padrões e cuidar deles para que eles sejam não terríveis para você. Porque talvez esses padrões sejam você. Como diria lá o Yamamoto no filme do Wim Wenders, que é muito legal, que chama A Identidade de Nós Mesmos. A Identidade de Nós Mesmos. Ele está lutando para fugir, o Yamamoto é um designer de moda, ele está lutando para fugir da repetição do estilo dele, ele quer mudar o estilo, que ele sente o estilo como uma prisão. Ele sente o estilo dele como uma prisão, ele quer mudar, quer sair dessa prisão, que está se repetindo a cada vez que ele faz uma coleção nova de moda.
E de repente ele percebe que aquela prisão é tudo que ele tem, aquele estilo. Então ele fala que eu não tenho que sair da prisão, eu tenho que cuidar da minha prisão. Cuidar dela para que ela seja o melhor possível. Então, em certo sentido, acho que tem a ver com isso também, de perceber que os seus padrões são coisas que te constituem. E às vezes alguns deles você vai poder mudar e vai se reinaugurar para um campo desconhecido, e alguns deles você pode cuidar deles e falar, talvez mais do que reagir a eles, cuidar deles. Enquanto você cuida deles, eles viram outros, entende? Porque eles estão mais bem cuidados, eles vão se alterar. Mas perceber que tem coisas que são da gente, né? E que mais do que se debater com elas, cuidar delas. Faz sentido o que eu estou falando? Um pouco confuso, mas tem possibilidade de mudança, tem possibilidade de cuidado. Enquanto você cuida, você está mudando também. Enfim, isso que eu tinha para dizer. Espero ter ajudado um pouco. Vou mandar esse vídeo para essa pessoa. O Flor tá ali atrás. Quer falar alguma coisa, amor? Era isso. Oi, gente. Não. Estou muito feliz que o cônjuge, ó. A Flor tá comemorando o Sérgio Moro. O que aconteceu, gente? Sérgio Moro e Dallagnol, best friends, né? Organizando a Lava Jato, dando aquela organizadinha, aquela interferida básica do pessoal. Coisa o quê? Que o pessoal faz, né, da justiça. Realmente tem que São os intervir. padrões, são os padrões. São os padrões, o padrão. O pessoal não consegue fugir do padrão, eles tentaram. Não consegue, acho que o cônjuge se fudeu. Tô bem animada com essa informação. Gente, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.